gostaria de que você abrisse sua Bíblia em Josué 6. Josué, capítulo 6, a partir do 20. Gritou, pois, o povo, e o sacerdote tocaram as trombetas. Ouviram o povo o sonido da trombeta, deu um grande brado, e o muro caiu no chão. E o povo subiu à cidade, cada qual para o lugar que lhe ficava defronte, e tomaram a cidade. E destruíram totalmente ao fio da espada tudo quanto havia na cidade: homens, mulheres, meninos, velhos, bois, ovelhas e jumentos. Pode se assentar. O tema que eu queria compartilhar com vocês é algo que está no meu coração há algum tempo, que chama As Muralhas Vão Cair. E isso, por muito tempo, a gente, quando está de frente com essa mensagem de Josué, esse fato histórico que a Bíblia relata, a gente tem sempre uma ideia de que, glória a Deus, a minha muralha vai cair hoje. E por muito tempo tem sido pregado isso, e glória a Deus, porque isso faz uma analogia ao texto do que aconteceu com o povo de Israel. Só para nós entendermos um pouco aqui e trazermos a história, para nós entendermos o ambiente que isso aconteceu. O povo de Israel ficou 430 anos no Egito. Aí eles saíram do Egito e começaram a atravessar o deserto, uma viagem de 40 dias, até chegar a Canaã. Deus falou que iria dar para Israel um local onde eles iriam se estabelecer como nação. Chamava Canaã, certo? Canaã era um lugar que Deus falou que ia emanar leite e mel. O que significa? Ter muita prosperidade, muita comida. Esse povo que saiu do Egito, em vez de percorrer o seu percurso por 40 dias, ficaram 40 anos lá. E nós sabemos por que ele ficou. Porque o povo que saiu do Egito era um povo de coração obstinado, um coração duro. Era um coração que estava alinhado e usufruía do que Deus fazia, mas não estava com o coração em Deus. Eles queriam o que estava nas mãos de Deus para beneficiar a vida deles, mas eles não queriam um relacionamento com Deus. Então você entende que em 40 dias esse povo se desviou. 40 dias, ficaram 430 anos escravos. Depois viram totalmente os milagres absurdos que Deus fez. Por último, eles atravessaram diante de um mar totalmente seco. Quando eles atravessaram, e quando o exército egípcio entrou atrás dele, o mar se fechou. Então eles viram coisas miraculosas que talvez ninguém na terra tenha visto mais. Mas isso não foi suficiente para convencer eles que Deus era o único Deus. Tanto que Deus faz uma proposta inusitada para Moisés. De estabelecer um novo povo, através de Moisés. Passando esse tempo, esses 40 anos, Deus falou, por que 40 anos? Porque Deus falou que todos que saíram do Egito não iam chegar até Canaã. Então, quando o povo de Israel chega ali para atravessar o Jordão e adentrar a terra de Canaã, ali começa um novo tempo. Todos aqueles que saíram do Egito, que nasceram ou estiveram no Egito, já não estavam mais naquele povo. Aquele povo era um povo que nasceu no deserto. Então esse povo, Deus falou que eles iam enfrentar muitos povos ali. E um dos povos que eles iam enfrentar para poder tomar aquela terra eram os cananeus.
Amados, quando você olha assim que Deus mandou destruir todos, crianças, velhos, nos choca. Somente a geração de hoje, né? Choca muito. Como assim? Se Deus destrói, se Deus mata? Uma analogia bem simples aqui eu quero dizer para você. Você vai lá com muito suor, compra uma casa. Com muito trabalho, anos de vida, você constrói essa casa. De repente alguém chega e começa... Você entra no quarto da sua filha, tem um rapaz lá, ele fala assim, eu estou morando aqui com a sua filha agora. Mas não conheço você. Mas agora está permitido, eu vou morar aqui. Daqui a pouco você vai na cozinha, tem uma outra pessoa lá. Daqui a pouco tem um outro carro na sua garagem. O que aconteceu? Você perdeu o domínio daquilo que era seu. E por que eu estou falando essa analogia? Deus criou todas as coisas. Ele estabeleceu todas as coisas. Não é como o homem quer, é como Deus determinou. E o que dói hoje para o homem é porque a vontade dele é contra a vontade de Deus. Então ele risca Deus do mundo dele. Ele criou todas as coisas, ele é o dono, ele estabeleceu. Aquele povo fazia sacrifício de crianças, aquele povo adorava um pedaço de madeira e dizia que era Deus. Aquele povo não se sabia quem era o Criador de todas as coisas. Aquele povo se prostituía, fazia tudo que ia contra o caráter de Deus. Deus olha para um povo que ele criou para refletir a glória dele, para levar a beleza dele, a cultura dele, e ele vê o povo fazendo tudo ao contrário. O povo tinha amaldiçoado aquela terra, com tanto sangue que tinha derramado. Entenda, a grande dificuldade hoje dos cristãos que estão vindo e nós, é crer que Deus sobre todas as coisas é bom e justo. Ele é bom e justo. E o que ele fala na palavra dele tem a ver com o coração dele, com a bondade dele e com a justiça. O que nós precisamos entender é que esse Deus que para muitos é pesado na sua lei, é o mesmo que entregou por essa pessoa o seu filho na cruz. E não era um homem, era um Deus que se tornou homem. Que foi humilhado, que foi cuspido, que foi crucificado, que teve seu sangue, sua pele dilacerada. 99% da humanidade nunca vai saber o que Jesus passou. Não vai tomar uma cuspida na cara, não vai tomar uma chicotada, não vai ser humilhado perante muita gente. 99% não vai viver isso. Jesus fez por quem? Até por quem ia negar ele. Dentro dessa verdade, Deus falou o quê? Vocês têm que destruir esses povos para que vocês não se envolvam com eles, você seja corrompido por eles, e daqui a pouco vocês sejam igual a eles. E daí a minha ira vai cair sobre vocês. Deus iniciou uma nova história através de Abraão. Iniciando o quê? Um novo povo. E esse povo agora está às portas de iniciar a sua caminhada até onde? A terra prometida. Entenda, diante dessa verdade, eu preciso saber o seguinte: para que nós possamos viver uma vida de verdade com Deus, eu tenho que me submeter ao Deus da verdade. Toda a verdade está contida no quê? No coração de Deus. Toda a verdade está contida aonde? No que Deus revela. Hoje nós estamos diante de muitas falácias, ou de muitas palavras lançadas, de muitas ideologias e ideias. Nós precisamos estar alinhados com Deus da verdade. Se Ele falou, está lá, eu vou me submeter. Se eu não entendo, eu vou pedir para o Espírito Santo, e Ele vai te convencer, Ele vai te revelar em amor. Entenda isso. Agora, a palavra de Deus, ela é pura, ela é verdadeira, mas ela é como uma espada de 2 gumes, e ela vai rachar.
lembre-se que o Deus da paz não veio trazer paz, ele veio trazer espada. Porque ele veio fazer divisão entre aqueles que são e querem pertencer ao reino de Deus e aos que não querem pertencer ao reino de Deus. E uma pergunta que eu faço: a sua vida está submetida à verdade de Deus? O que você faz e o reflexo da sua vida tem a ver com o que é o reino de Deus? E mais profundo, você sabe o que é o reino de Deus e como ele se move? Porque você está aqui por causa desse rei. Você está aqui para submeter diante desse rei. E você conhece esse rei? Porque tem muitos cristãos que eu conheço que ele fala de um rei, ele fala de um reino, mas a sua atitude não revela o reino de Deus. O seu coração não atrai a pessoa a conhecer o reino de Deus. Não é o seu reino. Por isso que esse povo que foi morto, que morreu lá no deserto, é um povo incrédulo, é um povo que estava diante de Deus, que pertencia ao povo de Deus, mas não cria no Deus desse povo. E como eu falo isso? É quando as suas escolhas afrontam aquilo que Deus estabeleceu. É quando o que Deus pede para você, na sua palavra, é difícil e você o questiona. Vou dar um exemplo da minha vida. Por muito tempo eu faço parte da igreja desde sempre, então por muito tempo eu me envolvi em fofoca, em falar mal dos outros, em criticar líderes. Eu achava que isso era justificável, eu achava que eu tinha essa permissão de Deus. E por muito tempo eu pratiquei isso dentro da igreja, dentro de casa, fora. Até o Espírito Santo me chamar a atenção e falar: que diferença você tem entre aqueles que estão no mundo e os que estão aqui dentro? Qual a diferença que você está fazendo? Os seus lábios têm sido um lábio que põe fogo nas coisas, que enaltece. Quando o negócio está ruim, você vai lá e joga um pouquinho de madeira mais e um pouquinho mais de combustível. Como você está falando que você é cristão se os seus lábios estão criticando aquele que está ministrando, ou aquele que está cantando, ou aquele que está limpando? E o pior de tudo, que mais doeu no meu coração, o seu pecado é menor diante de mim do que o dele? Você é mais santo e tem essa autoridade para falar daquele outro? Porque eu pratiquei isso no meu trabalho muitas vezes. Quantas vezes não amaldiçoei meu chefe, meu amigo, meu patrão? Quantas vezes eu não questionei a liderança? Sendo que o rei Davi submeteu e foi perseguido, mas ele não pôs a mão no Saul. Nós precisamos viver sobre a luz da palavra. Nós precisamos aplicar o perdão como Cristo aplica sobre nós. Nós precisamos aplicar misericórdia como Cristo aplica misericórdia sobre nós. E esse povo era um povo que murmurava todos os dias. E pela graça de Deus eu não morri ainda. Deus teve misericórdia de mim e me permitiu passar pelo Jordão. O que eu quero dizer com vocês: avalie seu coração, avalie a sua mente, para saber se você pertence a esse povo que está indo até Jericó, ou se você faz parte do povo que vai ficar no deserto. A Bíblia deixa claro que haverá uma grande colheita, só que só Deus sabe separar o joio do trigo. Nós não conseguimos perceber. Muitos de nós estamos achando que somos o trigo,
Mas tome cuidado, porque você pode ser o joio. E como eu faço para perceber isso? Se lança em conhecer a verdade. João 8,32 fala o quê? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 14,6 explica quem é a verdade. Porque é engraçado, por um tempo atrás foi falado muito isso nas campanhas políticas. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas ninguém falou quem é a verdade. Não foi falado que a verdade é Jesus Cristo. Não foi falado que Ele é o caminho, a verdade e a justiça. Então usar a Bíblia fora do contexto é muito simples para você divulgar uma ideia. Mas a verdade é que Jesus é quem nós temos que seguir. Não é eu, não é o pastor Saulo. Nós podemos estar aqui de uma forma misericordiosa de Deus, sendo usado para trazer algo que está na palavra de Deus. Mas é o Senhor que é o seu mestre. É Ele que você tem que perguntar se você deve fazer ou não. É a Ele que você tem que submeter dia e noite. É nele que está contida a verdade que nos levará para a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Sobre qualquer assunto que você tem no seu coração, se ele não passou pelos lábios de Jesus, é mentira. Ou uma verdade duvidosa. Ah, mas eu acho, mas é assim. É um exemplo, briga de família. Você tem uma coisa para resolver com uma pessoa da sua família que te magoou. Qual é a função do cristão? É ele liberar perdão. É ele ir lá buscar a reconciliação. É ele dar esse passo. Não é questão sobre culpa, sobre estar certo. É sobre seguir o que Jesus nos mandou. Nós somos o caminho da luz. Talvez no seu constrangimento, na sua humilhação de ir lá buscar a reconciliação, seja aquilo que o Espírito Santo vai usar para tocar naquele coração. A obra do Senhor é muito maior do que só a sua vida. Nós não podemos esquecer isso. Qual a verdade que está no seu coração? É a que rege o reino de Deus? Você sabe o que o seu reino está fazendo, o seu rei está fazendo agora? Você sabe o que os seus súditos estão fazendo agora? Nós devemos saber porque estamos aqui como filhos e filhas do rei. Nós entramos aqui com a ciência, eu faço parte desse reino inabalável. Então eu não posso trazer uma mensagem que me faz transparecer que eu pertenço ao reino das trevas. A sua conduta no seu trabalho, na faculdade, na sua família, reflete o quê? O reino do céu ou o reino das trevas? Josué 5,13. Continuando aqui, o povo está ali a adentrar no Jordão. Josué está observando as colinas de Jericó, sabendo que Jericó é o primeiro desafio que eles têm. Jericó olha para frente e vê um homem, um soldado. E ele chega até esse soldado e olha a pergunta interessante de Josué para ele. Chega para o soldado e pergunta para ele assim: viu? Você pertence ao nosso exército ou pertence ao exército de Jericó? E a resposta do soldado foi a seguinte: eu não pertenço nem ao seu exército e nem ao exército de Jericó. Eu sou general do exército do Senhor Todo-Poderoso. Isso é tão poderoso, mas ao mesmo tempo, o coração de Josué não estava alinhado e não tinha entendido o que estava acontecendo ali.
Ele achou que o povo de Israel estava indo para tomar uma cidade em seu benefício. E Deus falou assim: estão indo lá para cumprir o meu propósito. Quando ele entendeu isso, ele falou, ele se inclinou ao chão e falou: o que você quer que eu faça? Aí o anjo falou para ele assim: tira a sandália do seu pé, porque o lugar onde você está é santo. O que eu quero dizer para você? Josué estava ali achando que a guerra tinha a ver com o bem-estar de Israel. E o anjo declara: eu não estou aqui para beneficiar Israel. Eu estou aqui para cumprir o propósito de Deus. Para você adentrar nesse lugar, nós precisamos ter cuidado, porque muitas vezes nós estamos saindo para enfrentar algo que nós achamos que Deus está conosco, e Deus não está. Ou, às vezes aquilo é até o Senhor está lá, mas o seu coração não está. Você lembra de Balaão? Profeta? O que aconteceu com ele? O rei dos o rei Moabita mandou um pessoal lá porque ele estava assustado com o poder que Israel tinha e como eles estavam crescendo e tomando as terras. E ele pediu para esse profeta que ele conhecia para amaldiçoar o povo. Esse profeta falou assim: eu sirvo a Deus Todo-Poderoso, né? Não posso fazer isso, tá? Mas ele foi encantado com a proposta que fizeram para ele. Mas eu vou orar a Deus. Olha o coração dele. Por que eu estou falando para você? Ele ia orar a Deus para perguntar para Deus se Deus queria destruir o povo dele. É a mesma coisa o marido orar para Deus: Deus, eu não estou mais sentindo nada para minha esposa, eu posso trair ela? É esse nível de absurdo que esse profeta chegou. O que eu estou querendo dizer com você? As motivações do nosso coração, às vezes a sua oração não chega a lugar nenhum, porque o que você está orando é o quê? É ruim, é mal, porque o seu coração não está filtrado. E Jesus, a palavra de Deus fala o seguinte: não recebes o que pede, porque pede. E por que você pede mal? A boca fala do que o quê? O coração está cheio. Ele está pedindo para Deus se libertar aquela pessoa de tal situação, só que você não entendeu que aquela situação ela é muito mais profunda e que Deus não vai libertar. E Deus vai usar aquela situação para transformar aquela pessoa. Você imagine. Vamos fazer uma história aqui. A mãe encontra José no cativeiro, antes dele ser governador. Ele foi preso em torno dos 15 anos, ele ficou 15 anos lá dentro. Qual seria a oração da mãe? Não é que ela é ruim, mas qual que seria? Que é isso? Meu Deus, como você pode ver, meu filho está preso injustamente. Liberta ele. Não está certo, Jesus. Essa é a oração da mãe. Não é que está errado. Mas ela não ia mover o coração de Deus. O que eu estou querendo dizer? Nós precisamos ter cuidado e saber qual que é a vontade desse rei soberano. Para isso, eu tenho que ter uma confiança nele, que ela é adquirida através do quê? De relacionamento. Eu sei, pai, está difícil. Pai, não é fácil, mas eu sei que o Senhor é soberano e o Senhor vai governar todas as coisas. José passou 15 anos lá. Desses 15 anos, essa mãe não for tomada cheia do Espírito Santo, ela não tiver guardado o seu coração, vai chegar uma hora que a fé dela pode desfalecer e ela se revoltar contra Deus. Assim como fez a mulher de quem? De Jó. O que ela falou para Jó? Está entendendo o que ela falou para Jó? Está vendo como, se eu não estou alinhado com o reino de Deus, se eu não estou alinhado com esse Senhor, como eu posso ser um opositor de Deus, como Balaão foi? Se não bastasse isso,
Deus falou assim: tá bom, não vou fazer nada. Aí esse povo voltou para o rei mandou gente mais importante e falou assim: tudo o que ele quiser pode dar para ele. Ele falou: já tenho chegou até Balaão falou: eu tenho resposta de Deus, mas eu vou orar. Balaão orou, daí Deus falou assim: pode ir. Balaão foi. E na hora que estava no meio do caminho, a jumenta começou a vir um anjo lá e começou a espremer ele no caminho. Daí nós sabemos a história. Ele ficou revoltado, o anjo apareceu para ele. Aí você fala assim: nossa, eu lendo a palavra, mas caramba, mas Deus mandou ele ir. Deus não mandou ele ir. Deus só quis mostrar para todos nós o coração de um homem que quer fazer o que quer em nome de Deus. E você envolve Deus nisso. E Deus queria que Josué entendesse que o propósito era muito maior do que simplesmente Israel ter uma vitória ali. O que eu quero dizer? A minha vida e a sua vida é do Mestre. E a minha vida e a sua vida pertencem a Deus, ela já não é mais minha. Ela tem que estar alinhado ao propósito de Deus. O trabalho que você está não tem a ver mais com o seu sustento. Você é um filho de Deus naquele local. Se você está numa faculdade, você é o filho de Deus naquele local. Por quê? Quando eu estava no mundo e vivia da maneira no mundo, eu vivia para esse mundo. Mas agora que eu pertenço ao reino de Deus, eu vivo para a glória de Deus. Tudo que eu faço tem que refletir ao meu Pai. Jesus falou isso de uma forma linda. Ele falou: a minha comida é fazer a vontade de Deus. Às vezes você está gastando tanto tempo com o seu negócio, às vezes você está gastando tanto tempo com as suas forças para fazer algo, e você não entendeu que vai pedir para Deus o que Ele tem a respeito. Vai consultar na palavra o que Ele te orienta. Talvez o tempo que você está gastando, quebrando a cabeça, seja o tempo que você tem que debruçar na palavra de Deus, jejuar e orar para falar: Deus, espera um pouquinho, eu estou fazendo da maneira humana, passando horas e horas tentando resolver aqui, e eu não pertenço a esse mundo. Eu não pertenço a esse mundo. Como que o Senhor quer que eu faça através do teu reino? Como o Senhor quer que eu me apresente nessa situação diante como um filho do rei? Como o reino dos céus é manifesto através dessa situação pela minha vida? Por quê? Aí é a força e a autoridade do reino que entra. Você entendeu? É a força e a autoridade do reino. Quem derrubou os muros de Jericó? Foi o povo? O que eles fizeram? Eles não moveram uma espada. Eles deram 7 voltas e deram um grito. O que aconteceu? Está entendendo? Porque é o reino, ali era a vontade de Deus. E ali Josué entendeu. Precisamos ter discernimento. A sua oração diariamente tem que ser: Pai, quero buscar em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, e eu creio que todas as demais coisas serão acrescentadas. Todas. Na minha família, aquela divisão deixará de existir. No meu trabalho, aquele ambiente de inveja, de discórdia, de briga deixará de existir. Senhor, na faculdade, Senhor, com os meus amigos, aonde eu estiver, a tua mão estará sobre mim. Eu não estou dizendo que você não vai enfrentar injustiça, não vai enfrentar dificuldade, não é isso. Mas a forma de nós lidarmos com isso tem a ver com o reino de Deus. Entenda. Precisamos entender a vontade clara de Deus. E uma pergunta que eu faço para você essa noite. Talvez quando a gente começa a falar sobre muralhas que vão cair, automaticamente a gente já pensa o quê? Ei, hoje o Senhor vai derrubar aquela muralha da minha vida. Mas a pergunta que eu faço: essa muralha que você está lutando, é uma muralha que Deus está com você nela?
É uma muralha que Deus está com você para que ela seja derrubada, ou foi uma muralha que você ergueu? Amados, quando você não perdoa, você levanta uma muralha do ódio, do rancor, da tristeza. Depois você tem que derrubar ela. Está sozinha. Quantas muralhas nós nos levantamos e estamos falando assim: ei, Deus vai derrubar essa muralha. Deus fala: eu não. Você nunca me chamou para estar aqui. Eu não estou com você aqui. Agora que você está reconhecendo, espera aí, agora vamos ajeitar as coisas, mas vai ter consequência. Davi tinha experiência suficiente para não fazer o que ele fez com Betseba, para não fazer o que ele fez com Urias, e ele fez. Deus perdoou ele? Tá, perdoou, mas na hora de derrubar a muralha que ele fez, quem teve que derrubar? Quem pagou o preço que ele pagou? Quem teve os 4 filhos destruídos? Foi ele. A humilhação da espada caindo dentro da casa dele. Um filho estrupando a própria filha. O filho dele pegou as mulheres dele, que tinha do reino dele, e fez sexo com ela ao ar livre, diante de todos. Quem passou essa humilhação? Ele. Mas a oração de Davi foi para que ele suportasse. Nunca foi para que Deus parasse com aquilo. Porque ele sabia que aquela muralha quem tinha construído era ele. Nós precisamos ter discernimento. A sua oração precisa estar alinhada com a vontade de Deus. Talvez você esteja de forma poderosamente, com toda a sua força, energia, devoção, tentando derrubar uma muralha que não foi Deus que construiu. Ou não é um propósito de Deus para a sua vida. Não é um caminho. Talvez aquela muralha esteja tão longe, longe do que Deus estabeleceu, e você está aqui orando. Essa muralha vai cair, vai cair, vai cair. Vai cair. Enquanto você não reconhecer, espera um pouquinho. Eu estou errado. Espera um pouquinho, Pai, eu errei. E foi tão poderoso, ao mesmo tempo que Davi pediu perdão, Deus falou assim: está perdoado. Porque Deus viu a sinceridade do coração dele. Tome cuidado, porque muitas muralhas que vocês têm, que nós temos enfrentado hoje, não são as muralhas que estão alinhadas ao propósito de Deus. O que significa isso? Que estão nos levando ao caminho da terra prometida, ao caminho que Deus estabeleceu. A sua oração, o seu clamor, a sua busca, realmente, ela tem verdade nisso? Ela tem algum direito jurídico, espiritual para você clamar sobre isso? Lembra daqueles homens que estavam tentando expulsar o demônio? E um jovem, e daí eles falaram assim: em nome de Jesus, ó Cristo, eu repreendo você. O demônio pegou, se levantou, falou assim: Paulo eu conheço, Jesus eu sei quem é, mas vocês não conhecem. E deu uma surra neles. Amados, no mundo espiritual existe uma lei jurídica estabelecida por Deus. Daniel, quando está clamando, pedindo a Deus, a resposta demora para vir, mas quando o anjo vem, fala o que para ele? Eu não pude passar porque tinha um anjo de maior posição do que eu. Se no reino do céu existe isso, no reino espiritual existe isso, e entenda, você está ligado ao reino espiritual 24 horas. Você tem que começar a se alinhar com aquilo que Deus faz. Teve que vir quem? O arcanjo quem? Miguel. Para poder enfrentar quem estava ali, segurando, para poder trazer a palavra a Daniel. Nós precisamos entender a hierarquia. Nós precisamos entender que o que eu ligo na terra é ligado no céu. Mas o que eu desligo na terra também é desligado no céu. Se o que o Silvio está plantando é da terra, o fruto que você vai colher é terreno, é mundano. E isso é perigoso, porque tem gente, e eu falo que eu já gastei muito tempo, enfrentando muralhas, orando para muralhas caírem. Deus falou assim: eu não estou com você nisso. Você chegou aqui, você construiu isso, e agora você quer que eu participe disso? Eu tive que me arrepender, pedir perdão, me reconciliar e falar: Deus. Só que assim,
olha o tempo que eu perdi. Eu tive que desfazer algo, me arrepender, pagar as consequências e voltar pro caminho. Gastei tempo, dinheiro, energia. Noite de tristeza. Por quê? Porque eu estava num caminho onde Deus não estava comigo. Nós precisamos estar alinhados à verdade de Deus. Nós precisamos estar com o coração buscando o que Deus realmente está falando e fazendo, para que eu esteja no lugar certo, para que eu esteja com o aparato dos céus ao meu redor para me enfrentar aquilo. Porque quando eu luto contra as muralhas erguidas por mim, primeiro, estou sozinho. Segundo, eu já estou longe de Deus. Era o que acontecia com o povo no deserto. Começo a me cansar. Perco tempo e dinheiro. E há um desgaste absurdo emocionalmente. Porque eu começo a resistir que eu estou errado. Eu começo a entender que não é assim. Não pode ser assim. Quantas pessoas você conhece que estão num caminho e está óbvio que está errado e ela não consegue mudar? Ou você mesmo. Uma pessoa muito próxima minha, muito próxima mesmo. E ela trabalhava num lugar e ela teve uma fase muito ruim na vida dela. Muito ruim mesmo. Bebida, essas coisas. Ela trabalha nesse lugar até hoje. E ela passou uns 10 anos tomada pela bebida. E ela faltava um dia ela ia trabalhar, outro dia ela não ia, você entendeu? E o patrão nunca mandou ele embora, nunca deu advertência, nunca descontou dele. Quando ele se restabeleceu, ele começou a falar que ele era injustiçado financeiramente. E sabe qual era a oração dele? Deus visitasse aquele homem de uma forma poderosa assim e mostrasse para ele que ele estava errado. Está entendendo a loucura da oração dele? Ele passou 10 anos dando prejuízo para a empresa e nunca agradeceu. E quando ele se libertou daquilo que atrapalhava ele, ele começou a achar ainda que a empresa é injusta. E a oração dele, e por um tempo, por ignorância minha, era muito novo, eu achava que ele estava certo. Eu vi o sofrimento dele. Mas a gente vai amadurecendo, vai entendendo. Espera um pouquinho, essa oração é a oração de Balaão. Deus, eu devo roubar ou não? Eu não acho certo, meu patrão está tão rico, tem 5 casas, eu não tenho nenhuma. O que é? 10 mil. Mas não é nossa oração perante Deus. É absurdo, sabe? E é isso que acontece, nós construímos muralhas. E se eu não me engano, ele luta até hoje por essa oração. Até hoje ele faz essa oração. Mas nunca ele falou, cara, como Deus foi amoroso comigo. Ele nunca chegou, talvez para essa pessoa e falasse, cara, eu sou muito grato pelo tempo que você me tolerou aqui. Se arrependa e peça para Deus te ajudar a destruir essa muralha que não está te conduzindo para o caminho que Ele tem para você. Essa noite é tempo de você olhar para dentro do seu coração. Entenda, quanto mais você tolerar a busca da verdade, mais difícil será você retornar para a verdade. Eu vi a foto de um irmão que eu amava de coração. Ele está tão distante de Deus, mas tão distante de Deus, que rachou meu coração de tristeza. E é um cara que eu vi chorando, queimando comigo aqui. Porque um dia ele construiu uma muralha, ele se envolveu numa ideia, num pensamento que continha mentira. E quando eu vi a foto, eu falei, nossa, deve ser antiga essa foto. Não era tipo 8 horas atrás. Não esqueça, Satanás é vosso inimigo. Ele está ao teu redor. Ele quer te arrastar para longe da verdade, construir uma mentira. Dá uma luta mentirosa para você. Dá uma batalha ou um plano de vida que você gasta sua vida toda com aquela mentira.
até você perder as forças e não conseguir voltar mais. Esaú foi para sair para uma caçada, não se preparou, na volta do caminho estava morrendo de fome, quase morrendo, encontrou o irmão dele, Jacó. Jacó, esperto, falou assim: dá sua primogenitura para mim. Esaú, na loucura, fez o quê? Deu. Ele se arrependeu amargamente. E isso mudou o destino dele. Porque o povo de Israel é descendente de Jacó. E quem que era o primogênito? Esaú. Você sabe quem é o povo de Esaú? É um povo que Deus amaldiçoou porque ele se levantou contra Israel. Está entendendo o que é uma escolha, o que é uma decisão, o que é você estar desalinhado com a verdade? Ele acabou com a geração dele toda. Não estou falando só de Esaú, estou falando de todos que vieram depois de Esaú. Não conheceram a Deus, se tornaram inimigo de Deus, atacaram Israel e foram amaldiçoados por Deus. Você está entendendo que uma escolha sua, uma vida em mentira, longe da verdade, por quê? Porque você não gasta tempo em ouvindo quem? Senhor. Você não gasta tempo em ouvindo a verdade, porque se você está aqui, é porque você crê que Deus tem a verdade. Se você está aqui, é porque você crê que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se você está aqui, de uma forma ou outra, você deu autorização para mim falar assim, você se submeteu a esse Deus. Então por que você patina? Porque a Bíblia está tão distante do seu coração e do seu ouvido. Porque a palavra que vai revelar a verdade está tão distante do seu coração. Porque você gasta mais tempo fazendo a obra de Deus com o Deus da obra. Não confunda isso. Deus não precisa dos seus braços, Ele precisa do seu coração. Ele falou isso para Saul. Samuel falou: eu não preciso de sacrifícios. Eu preciso de obediência. Eu preciso de alguém que me obedeça, que me sirva, que me ouça, que me queira. Ou você duvida que Deus pode fazer as rochas clamarem? Se você não clamar, Ele fala que as rochas vão clamar no seu lugar. Assim como o jumento foi testemunha contra o Balaão, irmão, pode ser que uma rocha se levante para ser testemunha contra você. Até a rocha clamou e você não. Guarde seu coração, guarde sua mente e ande na verdade. Qual é a verdade que está regendo o seu coração? Lembre-se, quando você está na verdade de Deus, Romanos 8:28 fala o quê? Que todas as coisas cooperam para o bem daquele que amam a Deus. João 14:21 fala o seguinte: aquele que tem meus mandamentos e lhes obedece, esse é quem me ama. Não adianta você falar que você ama a Deus. Se você não ouve os mandamentos e não os guarda, é falácia. Você está andando num caminho errado, você está andando para longe daquilo que Deus tem para você. Esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Está entendendo? Quando você está no caminho, Josué estava em dúvida, o que Deus fez? Enviou um anjo. Eu creio, se você está no caminho e está difícil, permaneça, que Deus vai enviar anjo. Ele vai enviar o seu Espírito Santo, Ele vai enviar uma palavra, mas você não está sozinho, porque você está cumprindo o propósito dEle. Você está representando o reino dEle. O próprio Espírito Santo habita em você. De madrugada Ele vai te chamar, ao meio-dia Ele vai te chamar, às 10 horas, qualquer horário. Ele vai te dar um estralo e vai falar: oi, não é por aí, é por aqui. Temos que estar alinhados ao caminho de Deus. Todos estão entendendo aqui? Porque nós podemos falar assim: ei, estou chegando, vou derrubar as muralhas. Não, essa muralha está no caminho que Deus estabeleceu? Sim. Estabelecemos princípio para saber que sim. E olha que coisa maravilhosa. Quando você está diante de uma fortaleza,
Mas você está revestido de Deus. Deus faz coisas miraculosas que você não acredita. Você sabe o que está acontecendo, mas você não acredita. Você sabe quem é e quem Jesus é descendente? E Raabe. Você sabe quem é Raabe? Era uma moradora de Jericó. Deus pode tirar das muralhas que você está enfrentando o que for, algo tão sobrenatural e tão improvável. Você sabe por quê? Porque você está alinhado ao Deus Todo-Poderoso, porque você está alinhado à vontade dEle, porque você está alinhado ao que Ele quer fazer, ao que Ele está fazendo e ao que Ele irá fazer. Então, é dEle, por Ele e para Ele. Você tem que só permanecer fiel. A Bíblia fala que quando eles Jericó, começaram a perceber que o povo de Israel estava marchando em direção a eles ficaram desanimados, tristes, porque já sabia da história e dos milagres de Israel e do seu Deus. Mas olha que engraçado, eles sabiam, eles temeram, mas isso é o triste, eles não se arrependeram. Tudo que causava temor nele, que fizeram eles trancar os portões e se isolarem para dentro da muralha, não foi forte o suficiente para fazer o seguinte: espera um pouquinho, eles estão servindo a um Deus vivo, eu vou lá conhecer esse Deus, esse deve ser o verdadeiro Deus. Por que eu estou falando isso? Porque isso aconteceu aonde? Com Jonas. Ele foi pregar para Nínive, uma cidade de pessoas brutas, que tinha um exército que quando ele dominava o outro povo, ele matava, cortava, fazia coisas, atrocidades, tanto que Jonas sabia da história deles e não queria ir lá porque ele sabia que se Deus pregasse, aquele povo ia se arrepender. E quando Jonas, depois da rejeição dele, ele volta e prega, o que o rei fala? O que o rei fala, gente? Nós fizemos isso? Deus está triste conosco? Então, a partir de agora, todos vão se vestir panos de saco e vão se dobrar diante desse Deus e vão se arrepender. Vamos fazer um jejum, vamos fazer isso. E o que aconteceu? Deus livrou Nínive. Você acha que o Deus Todo-Poderoso não queria livrar Jericó? Você acha que o Deus Poderoso não quer transformar os ambientes? Mas só Raabe. Mas Deus não confundiu. Há uma canção que toca muito no meu coração, porque ela fala assim: que eu não seja confundido. E quando o Senhor vier e vir todos aqueles bilhões de pessoas, eu não seja confundido. Que a minha luz brilhe tão forte que o Senhor fala: ali está um dos meus. Que eu não seja confundido com aqueles que não são. Que eu não seja confundido com aqueles que vão ficar, com aqueles que não adoraram a Deus. Que eu não seja tão parecido com alguém que está revestido do pecado, que a ponto que Deus não me perceba. Ela foi enxergada de uma maneira tão poderosa que o nosso rei é descendente dela. Deus pode fazer algo extraordinário nessa muralha que está diante de ti, porque Ele está contigo. Se você observar todos esses preceitos, você vai estar no caminho do Senhor, e essa muralha vai vir ao chão, porque Deus já determinou. Porque Deus já falou que vai ser assim. O que você tem que fazer é guardar seu coração. É ver se a luta que você está estabelecendo é a que Ele está contigo. Se é, amados, fique em paz. Mas está difícil, fique em paz. Mas não dá, ninguém enxerga uma solução. Fique em paz, porque o Senhor está contigo. Eu vou falar uma coisa que é redundante, né? A gente sempre fala. O Deus que prometeu, Ele é fiel em cumprir. Para mim, isso hoje não é nesse. Deus prometeu,
Não tem dúvida, não tem questionamento. Ele é soberano e Ele vai fazer. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém, ninguém, ninguém. E quando Deus age, quando eu estou alinhado à boa, perfeita e agradável vontade do meu Deus. O mundo não entende, porque nem todos os fins dos cristãos é agradável ao mundo, porque o mundo enxerga o quê? O tempo presente. Nós estamos servindo um rei que é o quê? Quem que é aquele que vem nos buscar? O príncipe o Pai da eternidade. Nós somos eternos. Nosso reino não é aqui. Ele não vai ser corrompido. O que você está lutando hoje para perseverar, para estar aqui, não é corruptível, não vai ser destruído. Jesus falou, o que nós estamos buscando não é o ouro e a prata, que as traças vêm e derrubam, sim, o reino eterno de Deus. Se alegre por isso, porque o que você luta, você busca, é eterno e dura para todo sempre. No meio desse caos que é a muralha, que às vezes nos assusta, o Senhor vai fazer o extraordinário. Sempre Ele faz. Sempre Ele faz. Porque Ele tem prazer em aqueles que ouvem a fé, ouvem a palavra dEle, em aumentar a fé desses, para irem além. Quem crê que Deus está aumentando a sua fé essa noite? Quem crê que Deus vai fazer algo tão extraordinário que sua fé vai ser renovada para um novo nível? Louvado seja o nosso Deus. Eu queria falar de três passos para nós finalizarmos aqui. Para nós derrubarmos as muralhas. Eu entendi como eu faço para chegar aonde Deus quer. Eu estou no caminho que Deus estabeleceu. Eu estou indo para a terra prometida. Aí sim, olha o que ele fala para Josué: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, a fim de que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Olha o segredo. Ele falou para Josué, está falando para você hoje: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Não te aparte da tua boca, do teu ouvido, do teu coração, as palavras da vida eterna. Quando Jesus falou para os discípulos irem embora, Pedro falou assim: não, para onde nós iremos se só o Senhor tem as palavras da vida eterna? E só em ti está contida a verdade. E só em ti está contida a revelação de todas as coisas. Amados, você acha que existe alguém nessa terra capaz de contrariar Deus? Acho que tem alguém, porque alguém está falando uma asneira, porque ele é cientista, porque ele é médico. Amados, eu estou falando isso para gente que está aqui ouvindo a palavra de Deus. Se você não der voz a essa palavra, as mentiras desse mundo vão entrar. Eu não entendo tudo e não vou conseguir explicar tudo, e ninguém vai conseguir explicar tudo, porque Deus não é explicável. Deus não está no tempo, Ele está fora do tempo. E isso é difícil para você entender. Tenta enxergar Deus olhando a história. Eu enxergo assim, eu e a história passando aqui. Mas só de eu enxergar a história passando aqui, significa que tem um meio, um início, meio e fim. Eu estou enxergando assim, mas quem disse que Deus enxerga assim? Quem disse que Deus está preso à forma de eu entender as coisas? Deus pode enxergar a forma em 3 planos. Deus pode estar no presente e ver no futuro.
Porque ele não está preso, ele é soberano sobre todas as coisas. Aquele que criou o sol, que é 1000 vezes maior do que a terra, é explicável? Não é. Nós estamos aqui por um único e verdadeiro argumento. Deus estabeleceu. É pela fé. Eu não consigo provar que Deus é, porque Ele é muito maior. Eu consigo falar do que Jesus fez, mas você tem que crer. Porque você não estava lá quando Jesus foi sacrificado. Você não estava lá quando Jesus ressuscitou. Você não estava lá quando os anjos apareceram. Mas bem-aventurado aqueles que não viram e creem. Você tem que crer de coração, de alma, e para que essa fé que te fortalece e essa crença aumente diante das tentativas constantes de Satanás de minar sua fé e seu coração, medite na palavra. Gaste mais tempo com a palavra. Vamos começar mais um ano. E é mais oportunidade de você começar a tentar um ano mais perto de Deus e através da sua palavra. Porque ela vai mudar todas as coisas. Ela vai trazer a ótica do céu para você. Ela vai trazer o caminho do reino eterno. Ela vai te afastar das más influências, dos maus negócios, das más escolhas. A pergunta que eu faço para cada um de vocês: por que sofres? Por que caminha sozinho? Por que ainda teima em seguir com o seu coração? Ele é mais enganoso que todas as coisas. Por que você não gasta tempo com a palavra de Deus? Raabe arriscou a vida dela. Ela cria naquele Deus, a ponto de ele salvou aqueles homens. Mas que garantia ela tinha, se não a fé? E se eles não conseguissem derrubar o muro? E se descobrisse que ela tivesse traído, o que iam fazer com ela? A fé de Raabe custou a vida dela. Ela pôs a vida dela e a vida da família dela em risco, em nome da fé. Fisicamente. Talvez hoje eu e você não corramos esse risco, fisicamente. Mas entenda, a sua luta pela sua fé, ela vai custar a sua vida eterna. 2. Seja obediente. Samuel 15:22 fala assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedecer a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Aquele povo recebeu uma ordem de dar 7 voltas em volta de Jericó. 6 voltas em silêncio. Eles acordavam de madrugada, não faziam barulho, e lá. As coisas de Deus parecem loucuras para os homens. Deus vai te orientar muitas vezes a esperar quando todo mundo está mandando você ir. Deus vai te mandar calar enquanto todo mundo está falando. Deus vai te mandar ir enquanto ninguém está indo. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. E Ele sabe todas as coisas. E a minha confiança e a sua está em quem? Olha o que Davi fala. Alguns homens confiam em carros. Outros homens confiam em cavalos. Mas eu confio no Senhor Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. A sua fé nessa noite não está baseada no que eu estou falando. A sua fé é baseada no que essa igreja promete. A sua fé não está baseada no que talvez possa acontecer. A sua fé e a minha fé está baseada no que Deus falou e o que Ele vai fazer. E por último, se o louvor quiser subir já, perseverar. Uma das coisas que
para nós cristãos é difícil. Diante do mundo tão acelerado hoje. Somos a todo momento incentivado ou forçado a agir de forma imediata, de forma antecipada, porque o mundo vive hoje a necessidade de tudo para ontem. Você vai no Mercado Livre, você vai comprar um produto lá, às vezes você procura assim, eu quero o produto que chegue amanhã para mim. Você reparou isso? Você vai entrar no Mercado Livre, você vai procurar aquele produto que é full. Você já viu como virou uma cultura nossa de querer as coisas tudo fast food? O miojo, né? Isso tem sido um caos na igreja do Senhor, porque as pessoas não conseguem orar. Tem uma grande estatística que as igrejas que têm culto mais de 2 horas, elas vão ficar para trás, porque a geração que está vindo não consegue ficar 2 horas num lugar onde Deus é adorado, por causa das coisas imediatas de hoje. Então os cultos hoje estão demorando 1h30, entendeu? 1 hora, meia hora, já acabou. Se passar um pouquinho, o coração começa a ficar ansioso, a pessoa começa a olhar isso, começa a ter sono, porque é o tempo que nós estamos vivendo. Persevere. Bem-aventurado o homem que suporta a provação e persevera, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Nossa caminhada aqui, amados, não é uma corrida de 100 metros, de 200 metros. É uma maratona. Por isso que Paulo fala que você deve deixar as coisas que para trás ficaram e olhar para o alvo que é Cristo. Ele é o seu autor e o consumador da sua fé. Ele é quem se sustenta, que se importa com você a ponto de se entregar naquela cruz. Eu sou falho. O pastor vai ser falho. Mas nosso Deus não falha jamais. Ele nunca vai deixar uma oração verdadeira, alinhada ao coração dele, sem ser atendida. Para nós encerrarmos aqui, eu vou falar de uma coisa, 2 coisas que mexeram muito comigo recentemente. Tem uma série na Netflix de um rapaz que chama Jeff. Ele é conhecido como o canibal americano. Ele teve uma infância difícil, uma história meio macabra, assim, você começa a assistir. E ele foi responsável, se eu não me engano, por 14 ou 17 assassinatos. Ele era homossexual. Ele foi preso. E muitas pessoas que ele matou eram da cor negra. E por que eu estou falando? Porque o bairro que ele frequentava, ele era branco, mas ele acabou matando o pessoal da raça negra. E eles eram muito ligados à igreja. E tinha uma mulher que era vizinha dele e viu boa parte do crime dele, porque o apartamento que ele estava, ele matava as pessoas, depois ele cortava, em alguns casos ele comia. É uma coisa muito macabra, mas vocês vão entender porque eu estou falando disso. E o cheiro era muito forte, ela denunciou muitas vezes isso. E uma vez ele acabou sendo preso, foi condenado à prisão perpétua. E o pai dele chorava muito, porque o pai dele falava onde que eu errei, né? Só que o pai dele acabou se separando da mãe, porque a mãe era louca. E o pai visitava na cadeia sempre ele. Aí entra a loucura da cruz que nós não vamos entender nunca. Ele começou a frequentar uma célula dentro da igreja. Ele foi batizado lá. Depois um outro preso acabou matando ele. Ele falou para o pai dele assim: pai, eu vou ser batizado. Eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Aquela mulher negra que estava ali, e por que eu falo negra? Porque era uma igreja negra e lá nos Estados Unidos era muito forte isso.
E ela foi conversar com o pastor e falou assim: eu tenho ódio. Eu quero que esse cara vá para o inferno, por tudo que ele fez. Eu não consigo perdoar ele. Como eu faço isso? E ele falou assim: é só o perdão e o tempo. Mas Jesus consegue perdoar ele. O seu ódio e a sua dor nesse momento não move o coração de Jesus. Porque as coisas de Deus são loucura para os homens. E eu quero dizer uma coisa para você. O Deus seu, que vai derrubar as muralhas e vai te fazer continuar, é um Deus de amor que você nunca vai entender. Ele restaura e faz coisas impossíveis em qualquer circunstância. Porque eu não sei o tamanho da sua muralha, e às vezes tem muralhas que estão durando anos na sua vida. A da minha mãe durou 25 anos. Ela cantava uma canção que eu não entendia, e o Espírito Santo esse tempo atrás mostrou para mim porque ela cantava. Que era o clamor dela a Deus, para suportar o que ela estava passando. Eu já falei isso várias vezes e eu não vou me cansar, porque é um testemunho vivo para mim dela. Hoje ela é uma mulher muito feliz, porque Deus restaurou a sorte dela, porque ela permaneceu fiel. Entenda que, por mais difícil que seja difícil para você entender, todos nós um dia fomos igual esse Jeff. Todos nós fomos um dia rebeldes, pessoas que ofenderam a Deus com os nossos pecados, e seríamos impossível se reconciliar a Deus. Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Se você hoje tem um pouquinho de bondade, é porque Deus está na terra. Porque se Deus não estivesse na terra, você seria tão igual, pior, qualquer assassino no mundo aí fora. Não se ache farinha, não se ache você alguém fora do saco, especial. Você não é. Você é tão devedor como qualquer um, como aquele Jeff, foi alcançado por essa graça. Eu não consigo entender a dor que as famílias sentiram, e nem quero, é só Deus que pode. Mas eu creio nesse Deus que pode restaurar todas as coisas, que pega pessoas que estão mortas num vale seco e faz um exército novo. Eu creio que Deus faz coisas impossíveis em tempos difíceis. Eu creio que Deus derruba muralhas que estão há anos e nessa noite pode cair. Eu olho para minha mãe e eu vejo a felicidade, eu vejo a alegria. Ela está com 74 anos. E ela nem se lembra do que aconteceu mais. Deus quer restaurar suas forças e dizer que Ele quer te pôr no caminho certo e as muralhas vão cair. Não é se vão, elas vão cair. Porque há um caminho lindo, perfeito e maravilhoso que Deus estabeleceu para mim e para você. Um lugar que emana leite e mel. O meu fim e o seu fim é na eternidade com Jesus. Enquanto isso não chegar, persevere, continue. E Ele é o Deus que vai ser o galardoador da sua vitória, do seu empenho, da sua luta, da sua perseverança. Ele tem prazer em recebê-lo com a coroa da justiça e dizer: fosse fiel a mim e eu serei fiel a você. Amém. Glória a Deus.